como se um filme tivesse adaptado um livro e tirado vários capítulos em detrimento apenas aos marcos. Baseado na história de um jogador de videogame que utilizou suas habilidades nos simuladores para se tornar um piloto profissional de verdade, Gran Turismo vai além das transposições dos filmes de games para as telonas, tá? Eu não diria, inclusive, que é a adaptação de Gran Turismo. Tem o seu mesmo nome, mas traz essa história real, dá uma fantasiada bem interessante nela, e por isso eu diria que, inicialmente falando, tem uma boa ideia envolvendo aqui esse projeto. A direção é do mesmo diretor de Distrito 9, Elysium e Chappie, que é o Neil Blomkamp, um diretor que eu gosto bastante, apesar de que ultimamente ele teve que se esconder um pouco, já que seus filmes não trouxeram tanto resultado de bilheteria assim para Hollywood, e ele veio se esconder em Gran Turismo, fazendo um filme um pouco mais comercial no sentido de não autoral, né? E a gente não vê tanto das suas assinaturas aqui do que vê nesses outros filmes dele, diga-se de passagem, tá? De cara, tá? A narrativa, como eu falei, a premissa traz uma ideia bacana, mas quando a gente olha o filme como um todo, ele é um pouco embolado e muitas vezes desconexo. Ele esquece personagens relevantes que iniciaram os conflitos para tentar tirar o filme dessa normalidade de um filme de game, digamos assim. Tenta trazer conflitos mais sociais, pessoais, mas como eu disse, esquece esses personagens, esconde e desconecta isso da trama principal. No final, me parece mais um filme de corrida do que de fato os assuntos que ele queria tratar no começo dessa história. Acho que faltou trabalhar muito sequências de transição, tornando a corrida barra a ação mais intrínseca nessa história e não apenas o enchimento de tela que muitas vezes é. E aí eu vou lembrar de vários outros filmes, para não comparar com os games, mas vários outros filmes de corrida que fazem isso muito bem, que é o Rush, né, o filme de Fórmula 1, e o outro é o Ford vs Ferrari, um filme muito interessante também, que pega elementos pessoais e, digamos assim, dramáticos, e sabe colocar muito bem nessa história, fazendo ela inchar no bom sentido da palavra, tá? Algumas resoluções nesse filme aqui no Gran Turismo acontecem em diálogos rápidos, espaçados, e isso é tão evidente que o filme ele literalmente freia para trazer o drama. Então ele no começo, quando não tem corrida, ele tá tentando se apegar a esse drama para fazer a gente se relacionar com o protagonista, joga fora quem traz esses dramas, né, esses conflitos, corrida, correria, zoada, confusão e etc, tornando inclusive isso muito repetitivo. E aí depois quando temos que fazer drama, porque afinal ainda é um filme, ele para de novo como se estivesse pausando um game. Se foi essa a intenção de metalinguagem, gênios, mas eu acredito que não foi. Aí você diz, tá, PH, e dentro dessas pistas de corrida, já que tem tanto, é bom? É bom. O problema é que existe um molde. Então, da primeira corrida para a última corrida, eu não vejo tanta diferença, assim, a não ser questões específicas ali do carro, questões específicas da abordagem para com aquele elemento, ou melhor dizendo, aquele contexto da vez, mas é tudo muito parecido. Ele tá largando atrás, ele é o cara que ninguém acredita, ele é o cara que talvez não dê certo, e aí na última volta, como quem falta, sei lá, faltando muito pouco ali na foto, um carro tá um pouquinho à frente do outro. Perceba como todos os grandes momentos são resolvidos a partir desse mesmo tipo de resolução, desse mesmo tipo de abordagem. Falta criatividade para diferenciar o peso de cada contexto ali das diferentes corridas, sobretudo para diferenciar os momentos-chave dessa história. A impressão que me dá é que você consegue colocar essa corrida que tá no meio lá no começo, a do começo no meio, a do meio lá pro fim, a do fim no meio e assim sucessivamente, fazendo todas as combinações, que não vai ter tanta diferença da narrativa, ou melhor, na narrativa em si. Acredito que mais tempo na vida, não digo pessoal, mas na vida do jovem enquanto gamer, digamos assim, mais tempo talvez ali no treinamento, e aí a gente pode trazer outros filmes de esporte para esse tipo de comparação, trago o Rock, por exemplo, e tantos outros, inclusive o diretor aqui é o diretor do Creed 3, né? Então ele sabe do que eu tô falando. Eu acho que não deixaria tão claro, se fizesse isso não deixaria tão claro a saturação em abordar a corrida dos carrinhos ali, que eu acho que com o tempo se torna apenas um emaranhado.
E aí, nesse quesito, a única coisa que mais salva, né, do ponto de vista dramático, é o personagem do David Harbour, que serve como um guia para os sentimentos relacionados ao protagonista. É um protagonista que, infelizmente, ele fala muito sobre ele, mas ele fala a mesma coisa sempre. Pode perceber, assim como a corrida, você pode colocar em qualquer momento, né, como eu falei, várias questões do protagonista são apenas repetições de coisas que já estavam muito evidentes no primeiro ato. Sei lá quantas vezes ele fala sobre, por exemplo, se desligar quando tá dentro de um carro de corrida ou de um simulador. Ele fala isso umas 3, 4 vezes. O filme ele não consegue avançar. E o David Harbour, ainda assim, que vai ensinando ali a gente o que a gente tem que sentir para com esse protagonista, ele consegue segurar isso por um tempo, mas não sustenta o filme inteiro. Então ele também se torna um pouco exaustivo, inclusive o cansaço dele para com os gamers é muito bem transparecido aqui em alguns momentos dessa trama. Inclusive, falando do David Harbour, às vezes, né, ele vem como esse personagem âncora, esse personagem que nos explica muito sobre o filme também. Eu acho que ele fazer isso segundos antes de alguma corrida, explicando coisas vitais para aquela corrida, para o protagonista nesse caso, eu acho que atrapalha bastante a verossimilhança. Ora, ele vai explicar pouco antes da corrida como Le Mans é uma corrida extremamente complicada por ser 24 horas. Eu não sei se funciona, se a verossimilhança fica no nível muito alto. Parece que o personagem está descobrindo na hora que a gente está descobrindo, e não é bem assim. O personagem é safo, mas não mostra o quanto é safo, se coloca quase como um burro naquela história, para que a audiência consiga ser guiada por ele. Eu não sei se ele era a melhor pessoa para nos guiar naquela situação. Ainda mais tendo vários personagens ali que não foram utilizados, inclusive o personagem do Orlando Bloom, que poderia fazer, no caso, essa guia, que poderia fazer, no caso, essa de Cicerone aí nessa história, nesse contexto, nesse mundo. Eu já assisti filmes de esportes muito mais complicados do que filmes de carro correndo e eles conseguiram explicar muito bem. Um desses é, por exemplo, aquele Voando Alto, com o Taron Egerton e o Hugh Jackman, que é sobre esqui, né, sobre salto, e explicou situações específicas. Inclusive, o filme utiliza letreiro em tela para momentos de pista, que eu acho que isso poderia ter sido colocado no filme como um todo, e aí sim, descansar um pouco a voz do David Harbour com relação ao Ian, né, que é o personagem principal, como se o Ian estivesse descobrindo, momentos antes de correr, que aquela corrida é tensa por isso e por aquilo outro. Para finalizar, ao que tange aí o Neil Blomkamp, a fotografia chama atenção pro lado bom e pro lado ruim. A fotografia ela é muito repetitiva, tem um drone assim meio com a cabeça torta, eu acho que eles não ajeitaram a câmera. Essa cena se repete 800 vezes e, de novo, é aquele lance de que na montagem resolveram qual seria aquela corrida. Em alguns momentos o take é tão fechado, mas tão fechado, mas tão fechado, que aquele carro pode estar correndo aqui no autódromo do Júlio Ventura ou lá em Hockenheim. Um plano aberto tenta localizar a gente, mas muitas vezes dá pra ver que aquele carro tá, sei lá, a gente vê um pedaço do carro como se ele tivesse em qualquer canto, simplesmente girando as rodinhas e indo pra frente. A fotografia não ajuda nesse sentido. A montagem, menos ainda. Tenta nos enganar o tempo todo, mas abre o plano quando vai ter ultrapassagem, e aí é muito provável que muito da audiência irá vibrar. Uma coisa que eu gosto muito é esse transporte entre o mundo do game e a realidade e vice-versa. No mundo do game, pode perceber como tudo é mais calmo, né? Não tem a velocidade que tem na realidade, porque no game a velocidade, o sentimento de velocidade tá mais intrínseco dentro da cabeça de quem tá jogando, e nós não estamos jogando, nós estamos vendo esse cara jogar. Então o filme ele tem uma desaceleração e um tom um pouco mais oco, um pouco mais chapado, digamos assim. Quando vai pra pista, aí o som toma de conta, a zoada toma de conta, e ainda que não consiga trazer elementos que encham, que preencham, para além desse lance da mixagem e dessa montagem super agressiva, corta, vai pra dentro do carro e corta dentro do carro também e mostra o motor funcionando, etc. Para além disso, eu acho que ainda é no mínimo efetivo. Se você comparar com Rush, que eu já falei, Ford vs Ferrari, aí o filme não é tão efetivo assim não. Enfim, a direção de cenas de velocidade é bem feita, deixa o arrasto, não é tão de plástico quanto os outros filmes aí, realmente se distancia da ideia de que aquilo ali é um videogame, né? Ou melhor, não é um videogame, mas faz uma diferenciação e tenta trazer uma naturalidade interessante. Mas eu acho que me incomoda bastante esse lance de ficar repetindo pequenas ceninhas, tentando nos enganar de que aquilo ali tá sendo super importante no momento, como muitas vezes não tá. Mas no geral, como eu disse, são boas cenas de ação.
em resumo, Gran Turismo é um filme ok, inclusive deve ser enquadrado mais na categoria esportes do que na categoria de adaptação de games. Não é esse o ponto aqui, apesar do nome. Acho que a adaptação de uma história faz mais sentido, que é a história do Ian, e essa história ela é bem contada, apesar de que faltam muitos detalhes. Muitas lacunas são deixadas, como se, só fazendo um paralelo, como se um filme tivesse adaptado um livro e tirado vários capítulos em detrimento apenas aos marcos. Então, os marcos aqui, que são as corridas, né, preenchem o segundo ato e o terceiro ato quase inteiro. O filme não consegue fazer o drama, está intrínseco a isso tudo, e eu acredito que quando a gente olha para filme de ação, ele funciona. Quando a gente olha para filme de drama, afinal, vem de uma história real, nesse caso, não funciona. Quando a gente olha específico para essa questão da corrida, ele explica tudo de uma maneira muito pueril, pouco gráfica, e acredito que nos trata um pouco como desinteligentes, para não usar outro nome. No fim, a melhor coisa que o filme expõe é essa ideia do flow, do fluxo. Quando um gamer, né, um jogador, tá tão misturado ali com aquele jogo, com a mecânica daquele jogo, que ele parece que se transforma naquele elemento, naquela vida, naquela fantasia, naquela simulação. Isso o filme faz muito bem, e muitas vezes nos colocar dentro do carro, fazendo com que a gente aceite esse fluxo contínuo ali de uma corrida, eu acho que é o que temos de melhor aqui em Gran Turismo. Fora isso, nada demais quando a gente fala de filmes de esportes. É um grande, eu odeio falar, mas é fato, é um grande de um clichê ambulante. Nesse caso, que corre bastante. É isso aí, muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo. Agora se inscreve no canal e deixa aquele like. A gente se vê numa próxima oportunidade. Um forte abraço e tchau.